Pais amados, passando por aqui para meditar um pouco sobre um tema, sobre um assunto que é de grande importância para o nosso viver diário. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para os meus amados: por que é tão difícil termos relacionamentos saudáveis, bons? Por que existe tanta dificuldade para existir relacionamentos onde as pessoas possam se entender, compreender, respeitar uns aos outros? Por que existe tanta dificuldade para que haja um bom relacionamento? Eu quero começar já fazendo essa pergunta. Como pastor, eu tenho observado durante todo esse tempo, como meu tempo de obreiro, de presbítero, de pastor, sempre estive atendendo pessoas, visitando os lares, junto com meu pastor, em gabinetes, família, e sempre observei que a maioria dos problemas, das dificuldades que as pessoas passam, é sempre o outro. A culpa é sempre do outro. Quando alguém procura um psicólogo, um terapeuta, e começa a se fazer algumas perguntas, começa-se a querer entender o que está acontecendo com essa pessoa, nós acabamos descobrindo que a culpa da pessoa se encontrar naquela situação depressiva, depressão, sofrendo, com dores na alma, é o outro. É sempre o causador do problema, da sua ferida na alma, da sua dor na alma, seus questionamentos, é sempre produzido por outra pessoa. Então nós acabamos entendendo, acabamos observando que o maior problema, um dos maiores problemas da humanidade chama-se relacionamento. Como é difícil ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos bons, relacionamento onde traz alegria, felicidade. São raros casos em que nós podemos encontrar pessoas que, de fato, estejam bem alinhadas e que não tenha nenhuma intempérie, nenhum problema. É raro, é muito difícil. Mas por que porque há tanta dificuldade para isso? Onde está o problema? Quando nós vamos examinar, de fato, essa dificuldade de ter, de fato, um bom relacionamento, o primeiro ponto é que ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é uma construção. Você é uma construção, eu sou uma construção. Mas cada um foi construído de forma diferente, com materiais diferentes. E isso eu não me refiro à parte física, que todos nós fomos criados do pó da terra e fomos criados nas três divisões, que é espírito, alma e corpo. Nesse ponto, todos nós somos iguais. Estrutura física, espírito, alma e corpo, todos nós temos essa essência que foi constituída por Deus. Mas somos diferentes na construção da nossa personalidade e as nossas emoções, a sede das nossas emoções, a nossa alma, ela é construída de forma diferente. Cada um foi criado em um lar diferente, cada um foi criado em uma família diferente, cada um teve a sua história, teve seus traumas, seus momentos difíceis, seus momentos de alegria. Todos nós somos uma construção, mas essa construção na nossa alma, no nosso intelecto,
nas nossas emoções, são elas que nos tornam diferente um do outro. As percepções são diferentes. A capacidade de absorver determinadas coisas são diferentes. Há pessoas que têm uma capacidade excelente de absorver as coisas, são super inteligentes, são pessoas que sabem lidar com situações difíceis, situações complicadas, mas existem pessoas que não sabem nem como lidar consigo mesmo, com seus problemas emocionais, quanto mais com as coisas de fora. A primeira dificuldade que nós temos em ter um relacionamento saudável e bom é que nós somos totalmente diferentes um do outro. Mas como é que se resolve isso? A forma de se resolver isso, a primeira maneira de se resolver isso é entender isso. É entender que nós somos diferentes e que nós precisamos respeitar a construção emocional daquela pessoa, entender a história daquela pessoa, entender que aquela pessoa ela não tem nada a ver comigo no que se diz respeito às emoções, aos seus sentimentos, é totalmente diferente. É por isso que nós precisamos, o primeiro passo que nós temos que para que a coisa funcione, o relacionamento seja um relacionamento bom, primeiro é respeitar e saber que aquela pessoa é diferente de mim, que os conceitos daquela pessoa é bem diferente do meu, que os gostos daquela pessoa é diferente do meu, de cores, de paladar, não é? De estilo, é muito diferente do meu. E aonde é que começa a gerar as dificuldades? Quando eu tenho o meu padrão, o meu estilo, o meu gosto, o lugar onde eu me sinto à vontade, e quando eu quero colocar isso, fazer com que essa pessoa, que já tem a sua formação, já tem a sua estrutura, já tem os seus, já foi criado dentro dela, construído dentro dela as suas emoções, construído o seu caráter, e eu quero que essa pessoa se desmonte e ela passe a absorver a minha forma de vida, a minha forma de percepção, o meu gosto, o meu estilo, a minha vontade, quando eu quero fazer com que essa pessoa ela se desfaça de quem ela é, deixe de ser quem ela é, para ser como eu sou. Aí é onde começam os maiores problemas de relacionamentos. Porque nós queremos que as pessoas que estejam ao nosso redor, elas sejam iguais a nós. E isso é impossível. Quem está ao nosso redor tem um temperamento diferente do meu. Existem temperamentos diferentes. Existem percepções diferentes. Existem características diferentes, estilos diferentes, gostos diferentes. E aí é onde nós erramos quando nós queremos que as pessoas se tornem semelhantes a mim, iguais a mim, tendo o mesmo gosto, tendo a mesma vontade, tendo os mesmos desejos, o mesmo estilo. É aí onde todo problema começa a ser gerado. E isso é apenas um pico, né, do iceberg, apenas a ponte do iceberg. E existem muitas outras coisas que acabam dificultando os relacionamentos. Mas quando nós entendemos que cada indivíduo ele é único, e nós percebemos por isso aqui, as nossas digitais são diferentes. Irmãos gêmeos não têm a mesma digital, são diferentes também. Então nós temos que entender, só conseguiremos ter bons relacionamentos entendendo que as pessoas são diferentes, foram criadas em lares diferentes, culturas diferentes, ensinos diferentes, experiências diferentes. Algumas pessoas passaram por traumas
E esses traumas que essas pessoas passaram influenciam até o dia de hoje em determinadas escolhas ou dificuldade de absorver algumas coisas pelo que já está construído. E é interessante, às vezes eu converso com alguns amigos e falo a respeito dessa construção que nós temos. Porque essa construção que está dentro de nós foi construída durante toda a nossa história, muitas das vezes causa algumas barreiras para as coisas que vêm, coisas novas que vêm até nós, e ela chega aqui e ela não encontra um espaço para entrar porque já tem algo construído. E o que está aqui dentro construído não consegue ter uma afinidade com isso que está chegando para mim. E aí é onde eu vejo que há uma dificuldade muito grande de absorver algumas coisas. Então, algumas pessoas vão absorver os nossos conselhos, algumas pessoas vão absorver a nossa orientação, os nossos planos, os nossos projetos. Algumas pessoas, mas as pessoas ela absorvem de acordo com aquilo que já está dentro dela. Se tem alguma coisa dela, dentro dela, que foi construída nela, que tem uma certa ligação com isso que está vindo, com esse conselho, com essa proposta, com esse projeto, ela aceita com facilidade. Mas se dentro dela tem algo que não concorda, que não aceita, vai bater aqui e vai voltar. Ela não vai conseguir absorver. E nós não podemos tentar empurrar, forçar, obrigar, porque aí gera um desconforto nos relacionamentos. Então, como é que se resolve isso? De que forma se resolve? Primeiro, entendendo que ninguém é igual a ninguém. Que cada um tem uma história. Cada um tem os seus traumas. Cada um tem os seus medos. Cada um tem a sua formação. Uns foram bem formados. Outros foram criados dentro de lá onde existia comunhão, onde existia respeito. Outros não. Foram criados dentro de lá turbulentos, onde só ouvia gritaria, brigas, traições e tantas outras coisas. Brutalidade, violência, palavrões. E a pessoa foi criada dentro disso aí, e alguma coisa fica lá dentro dessa pessoa, registrado. Porque tudo que acontece em nossas vidas fica registrado dentro da nossa alma. E essas coisas de lá de trás do passado, é como se tivesse uma ligação de um fio elétrico vindo de lá até os dias de hoje. Há um fio conectado, que muitas das vezes gera barreira em algumas escolhas que nós vamos fazer. Alguns relacionamentos, a gente acaba fazendo uma relação com o acontecimento lá atrás. Acaba relacionando a atitude daquela pessoa, o jeito daquela pessoa, com alguma coisa que aconteceu negativa lá atrás. E a gente, muitas das vezes, não entende. Tem gente que diz assim, o santo não bateu com essa pessoa. Né? Muitas vezes as pessoas dizem isso, né? Usa essa linguagem. Eu não gostei muito dessa pessoa, o santo não bateu. E muitas das vezes é algo que está ligado a algum acontecimento lá atrás. E essa pessoa traz uma lembrança que você não consegue saber por quê. Você não entende. Mas o jeito dessa pessoa, ela dispara um gatilho lembrando de alguma coisa lá atrás, negativo que você passou. Você nem conhece a pessoa direito, nem se relaciona direito com a pessoa, mas você já sente aquela dificuldade. E essa pessoa não tem culpa de nada. Ela apenas lembra a você, sem você perceber, no seu inconsciente, te faz lembrar de uma situação lá atrás. Que você foi humilhada, que você foi desrespeitada, que você sofreu, e aí você acaba, sem conhecer a pessoa, não gostando muito bem. Então existe muita coisa aí que trabalha para que não haja esse bom relacionamento. Mas eu quero chegar em um ponto aonde é o único que nós podemos nos tornar um. Aonde nós podemos, de fato, poder viver em comunhão. O próprio Deus, nosso Senhor, nosso Deus, quando seus primeiros mandamentos, ele diz amar a Deus
acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o primeiro mandamento. E o mandamento que nos traz aí, nos faz entender melhor que a maior preocupação, a maior dificuldade da humanidade é justamente essa falta de união, essa falta de perdão, essa falta de amor. E somente Deus tem um antídoto. E o antídoto é amor. Perdão. Somente em Cristo Jesus é que nós conseguimos nos tornar um. É só em Cristo que nós conseguimos. É nele que nós, de fato, podemos nos desfazer e assumir o novo nascimento em Cristo Jesus. O problema é que nós queremos que as pessoas se desfaçam para se tornar semelhante a nós, para caber no nosso mundo, para nos sentirmos agradáveis. E isso nós não vamos conseguir. E é justamente aí onde os relacionamentos estão tendo problema. O marido quer mudar a mulher de qualquer forma. A estrutura dela é totalmente diferente, a criação dela foi diferente, a história dela é diferente, a construção dela espiritual, emocional é diferente. Não tem como você desfazer uma pessoa, desconstruir uma pessoa. Ela vai deixar de existir, ela vai deixar de ser quem ela é para poder caber dentro do seu mundo. E não, a coisa não funciona desse jeito. Estamos desrespeitando uma lei divina. O que Deus requer de nós é que haja acordo. E o acordo é quando nós entendemos o acordo, quando se faz um acordo, os dois perdem e ao mesmo tempo os dois ganham. Quando se faz um acordo, alguém perdeu. Eu perco o meu direito de querer que a pessoa seja igual a mim, de exigir que a pessoa seja igual a mim. Eu tenho que perder isso, entender que eu preciso aceitar e ela também precisa renunciar a algumas coisas para que haja um bom relacionamento. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? O acordo é isso. Ambas as partes perdem alguma coisa, mas ao mesmo tempo elas ganham em unidade. Elas passam a viver juntos, passam a caminhar juntos, mas sabendo que os dois são diferentes, respeitando isso. E é muitas das vezes isso que causa maior dificuldade. O marido quer porque quer que a mulher seja igual a ele, a mulher quer porque quer que o marido se encaixe, seja do jeito que ela quer. Isso não vai acontecer. A única pessoa que tem a possibilidade de mudar o ser humano chama-se Espírito Santo de Deus. É somente pelo Espírito Santo de Deus que nós somos transformados. Porque Ele é quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. E somente em Cristo é que nós nos tornamos um. Não é em mim que as pessoas se tornam um, não é em você que as pessoas se tornam um, mas é em Cristo que eu e você, que todos nós nos tornamos um. É em Cristo que nós passamos a perdoar uns aos outros. É em Cristo que nós passamos a amar uns aos outros, porque essa é a base do Evangelho, essa é a base, é o primeiro mandamento, o ponto de fixação é o amor. A Bíblia é bem clara quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso veio por conta do amor. Então, Cristo mostrou seu amor indo para a cruz, amando cada um de nós, se entregou por cada um de nós. A própria palavra de Deus diz que aquele que ama dá a própria vida pelo seu próximo, pelo seu amigo. Então, Deus sabia que a maior dificuldade da humanidade chamava-se relacionamento. Chama-se relacionamento. E o antídoto que Ele deu para que isso fosse resolvido chama-se amor. Amor, perdão, graça e misericórdia. Só o Evangelho é quem pode de fato nos tornar, fazer com que nós tenhamos relacionamentos duráveis, relacionamentos bons, somente através do Evangelho.
E isso é um esforço nosso. Somos nós que temos que absorver isso. Qual é a dificuldade de perdoar? A dificuldade de perdoar está... Aonde está a dificuldade de perdoar? Qual é o problema? Está em mim. A dificuldade de perdoar alguém é minha. Está dentro de mim. Sou eu que tenho os meus achômetros, os meus direitos, as minhas razões. E muitas das vezes é tudo isso que nós temos, o orgulho de não querer ceder, de não querer renunciar, de ficar sustentando ali, não, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão, porque pedir perdão é para os fracos. Ir até a pessoa é como se fosse se humilhar, se tornar menor. O orgulho faz com que a pessoa fique naquela posição de não perdoar, de não ir ao encontro daquela pessoa, de não falar, de não tentar o contato, de não tentar se relacionar, de quebrar essa barreira. As pessoas ficam um do lado, outro de outro, levantam uma barreira. E aí nós perdemos o direito de viver o melhor de Deus em nossas vidas. Deus quer que nós venhamos viver em comunhão. Essa é a vontade de Deus. Jesus Cristo orando, em João capítulo 17, a oração sacerdotal, ele fala muito bem. O desejo dele é que nós nos tornemos um, assim como ele e o Pai é um. Mas nós só podemos nos tornar um se estivermos em Cristo. Então existe o antídoto, existe a solução para que haja um bom relacionamento. E a solução é amar, é perdoar. É somente em Cristo, junto com Cristo, que nós construímos um bom relacionamento. Tirando todo o orgulho, tirando toda a arrogância, toda a prepotência, nossos direitos, as nossas vaidades, de achar que é humilhação, pedir perdão, né? Nós achamos isso horrível. Precisamos pensar bem no que de fato tem impedido de termos bons relacionamentos. O orgulho impera muitas das vezes dentro dos lares, dentro das casas, das famílias. Pai orgulhoso não se rende, não pede perdão aos filhos, filhos orgulhosos também não querem pedir perdão aos pais, são pedantes, cada um fica na sua posição, cada um fica no seu pedestral, no seu salto alto, ninguém quer se render, ninguém quer se humilhar, né? Ninguém quer perder para poder ganhar algo maior. E aí é onde gera toda a confusão. Precisamos entender. Cada um tem uma construção, somos diferentes um do outro, e somente através do perdão, do amor, da quebra do orgulho, da humildade que está em Cristo, é que nós poderemos ter bons relacionamentos. Fique com essa palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.